falar agora das boas práticas de fiscalização. Nessa imagem temos aí um compilado de diretrizes e objetivos gerais da adoção de boas práticas de fiscalização. Nesse slide a gente traz 8 práticas de fato, que são guiadas pelas diretrizes apresentadas no slide anterior e também que visam ao alcance dos objetivos apresentados. Então essas práticas, quando implementadas de forma integrada, promovem a eficiência, transparência e legalidade na gestão pública, assegurando que os contratos administrativos cumpram seu propósito com qualidade e respeito ao erário. Vamos falar de cada prática dessa. A primeira prática é a designação formal. Um passo crucial para uma fiscalização eficaz e transparente é a designação formal dos fiscais. Essa prática estabelece claramente a autoridade, as responsabilidades e os limites de atuação do indivíduo ou equipe encarregada, minimizando ambiguidades e garantindo a conformidade legal. A designação formal, ela passa por seis momentos, vamos dizer. A primeira é a portaria de designação, ou seja, emitir uma portaria ou um ato administrativo formal, publicado em diário oficial, se aplicável, ou em meio de ampla divulgação interna. A identificação clara. A portaria deve identificar explicitamente o servidor designado como fiscal do contrato, incluindo nome completo, cargo e matrícula. O objetivo da fiscalização: detalhar o contrato específico a ser fiscalizado, mencionando o número do contrato, o objeto e o período de vigência. Atribuições e responsabilidades. Listar as principais atribuições do fiscal, como verificar o cumprimento do cronograma físico-financeiro, atestar a qualidade dos materiais e serviços, acompanhar a medição das etapas concluídas, registrar ocorrências e não conformidades, elaborar relatórios periódicos, comunicar-se formalmente com a contratada, informar a administração sobre o andamento de eventuais problemas. Também, quinto, o apoio e recursos que vão ser utilizados por esse fiscal, mencionar, se for o caso, os recursos e o suporte que serão fornecidos ao fiscal para o desempenho de suas funções, por exemplo, acesso a documentos, apoio técnico, equipe auxiliar. E, por último, a base legal, citar a legislação pertinente que ampara a designação e as atividades de fiscalização. Ao seguir essa designação formal, o órgão público garante que o fiscal tenha a autoridade reconhecida para agir, a responsabilidade clara pelo resultado da fiscalização e a legitimidade para tomar as medidas cabíveis, protegendo tanto o interesse público quanto o próprio fiscal questionamentos futuros. A próxima boa prática é a capacitação. A fiscalização eficaz depende diretamente do preparo e do conhecimento daqueles que a executam. A capacitação contínua garante que os fiscais estejam sempre atualizados com as leis, regulamentos e melhores práticas do setor. Isso não apenas aumenta a eficiência das inspeções, mas também aprimora a qualidade das decisões tomadas e a justiça dos processos. Como se dá? Treinamentos regulares. Oferecer cursos e workshops sobre novas legislações, tecnologias de fiscalização e técnicas de abordagem. Atualização em boas práticas. Promover o compartilhamento de experiências e a adoção de metodologias que se mostrem eficazes em outros contextos. Foco em habilidades específicas. Desenvolver treinamentos que abordem temas como ética, comunicação interpessoal e resolução de conflitos, habilidades essenciais para lidar com diversas situações no campo. Certificação e recertificação. Estabelecer programas de certificação para garantir um padrão mínimo de conhecimento e exigir recertificações periódicas
para manter a proficiência. Ao investir em capacitação, os órgãos fiscalizadores não só fortalecem sua equipe, mas também constroem uma reputação de seriedade e competência, o que é crucial para a conformidade e a confiança pública. A próxima boa prática é o planejamento detalhado. Um planejamento detalhado é a espinha dorsal de qualquer fiscalização eficaz. Ela garante que os recursos sejam utilizados de forma otimizada, que os objetivos sejam claros e que o processo seja transparente e justo. Vamos a um exemplo prático. Imagine que a prefeitura de uma cidade deseja fiscalizar a conformidade de estabelecimentos comerciais com as normas de segurança contra incêndio. Então, tem que compor um planejamento detalhado. A definição clara de objetivo. O objetivo não é apenas fiscalizar, mas sim verificar a aplicação e o cumprimento das normas de segurança contra incêndio em 100% dos estabelecimentos comerciais no bairro X, no período de 3 meses, com foco na identificação de riscos e orientação para a regularização. Um mapeamento e categorização dos estabelecimentos. Antes de sair a campo, a equipe de fiscalização deve ter um levantamento completo dos estabelecimentos no bairro X. Isso inclui tipo de comércio, se é um restaurante, uma loja de roupas, um supermercado, tamanho e complexidade da estrutura, histórico de fiscalizações anteriores, se houver, informações de contato, dentre outras informações para esse mapeamento. 3. Alocação de recursos. Com base no mapeamento, define-se número de equipes de fiscalização necessária, a qualificação dos fiscais, equipamentos necessários, medidores, câmeras, formulários padronizados, veículos e logística de transporte. Depois da criação da alocação de recursos, a criação de um cronograma. Um cronograma realista é essencial. Ele deve incluir data de início e fim da fiscalização, divisão das equipes por setores ou ruas, tempo estimado para cada fiscalização e prazos para a elaboração de relatórios e notificações. Após, temos a elaboração de lista de verificações, os checklists. Lista de verificação padronizadas garantem que todos os itens relevantes sejam inspecionados e que a avaliação seja consistente. Para a segurança contra incêndio, incluiria itens como extintores, verificando validade, localização e acesso a esses extintores, sinalização de saída de emergência, iluminação de emergência, condições das saídas de emergências devem ser desobstruídas, portas abrindo no sentido da fuga, instalações elétricas, hidrantes, documentação, como por exemplo, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, dentre outros. Depois, a definição de procedimentos. Como a fiscalização será conduzida, né? Quais os procedimentos para essa fiscalização acontecer? Por exemplo, apresentação da equipe aos responsáveis pelo estabelecimento, forma de registro das inconformidades, que vai ser foto, descrições detalhadas, procedimentos para notificação e aplicação de multas, canais para esclarecimento de dúvidas e recursos, e, por fim, um plano de comunicação. Como a Prefeitura informará os estabelecimentos sobre a fiscalização? Comunicados prévios por e-mail, avisos em sites, canais de atendimento para dúvidas, entre outras situações de comunicação. Ao seguir um planejamento tão detalhado, a fiscalização se torna mais eficiente, justa e com maior probabilidade de atingir seus objetivos de forma transparente. A próxima prática é o monitoramento contínuo. O monitoramento contínuo envolve a observação e avaliação sistemática e ininterrupta de atividades, processos ou sistemas para garantir a conformidade com regras, regulamentos e padrões estabelecidos. Em vez de fiscalizações pontuais e esporádicas, essa abordagem proativa permite a detecção precoce de desvios, irregularidades ou riscos,
possibilitando intervenções rápidas e eficazes. Como isso acontece, né? Primeiro tópico desse tema, dessa prática. Uso de tecnologia, implementação de sistemas automatizados, softwares de gestão, sensores e outras ferramentas tecnológicas para coletar dados em tempo real. Por exemplo, uma fábrica, sensores podem monitorar constantemente os níveis de emissão, alertando imediatamente sobre qualquer anomalia. Análise de dados constante. Os dados coletados são analisados de forma contínua para identificar padrões, tendências e exceções. Isso pode ser feito por algoritmos de inteligência artificial que detectam comportamentos incomuns ou por equipes de fiscalização que revisam relatórios e dashboards. Inspeções regulares. Além do monitoramento tecnológico, a realização de inspeções físicas frequentes e sem aviso prévio mantém os fiscalizados em estado de alerta, incentivando a conformidade constante. Feedback e ações imediatas. Ao identificar um problema, o sistema de monitoramento deve permitir que os feedbacks sejam dados rapidamente e que ações corretivas sejam tomadas sem demora. Isso pode incluir a emissão de alertas, a aplicação de multas ou interrupções de atividades que não estão em conformidade. Por fim, transparência e responsabilização. Em muitos contextos, os dados de monitoramento podem ser disponibilizados para aumentar a transparência e a responsabilização dos envolvidos. Próxima prática, vamos falar dos registros e comunicação. Para que a fiscalização seja eficaz e justa, é essencial que todas as etapas sejam devidamente documentadas e comunicadas de forma clara e objetiva. Registro detalhado e preciso. O registro não se limita a apenas anotar o que foi encontrado, mas sim a criar um histórico completo e fidedigno de toda a ação fiscalizatória. Primeiro ponto. Identificação clara. Registre sempre a data, hora, local exato e todos os envolvidos, os fiscais, representantes da entidade fiscalizada, testemunhas. Descrição objetiva. Descreva as constatações de forma clara, concisa e objetiva. Evite jargões desnecessários e foque nos fatos. Evidências. Anexe todas as evidências pertinentes, como fotos, vídeos, documentos, notas fiscais, relatórios técnicos, dentre outros. Certifique-se de que as evidências sejam de boa qualidade e que sua procedência seja clara. Dados quantitativos. Sempre que possível, utilize dados quantitativos para embasar as observações. Exemplo: 5 itens em desacordo, temperatura de 10 graus Celsius, prazo de validade expirado na data que for. Relatórios padronizados. Utilize formulários e modelos padronizados para garantir que todas as informações relevantes sejam coletadas e que a estrutura dos registros sejam consistentes. Isso facilita a análise e a comparação. Acompanhamento. Registre também as ações tomadas pela entidade fiscalizada para correção das não conformidades e o acompanhamento posterior da fiscalização. Agora, sobre comunicação clara e transparente. A comunicação eficaz garante que as partes envolvidas compreendam as exigências, os prazos e as consequências das ações fiscalizatórias. Primeiro tópico desse ponto. Linguagem acessível. Utilize uma linguagem clara e acessível, evitando termos técnicos excessivos que possam dificultar o entendimento por parte da entidade fiscalizada. A formalização. Todas as comunicações importantes, notificações, autos de infração, prazos que devam ser cumpridos, devem ser formalizadas por escrito, seja em papel ou por meios eletrônicos, como validade legal.
Prazos claros. Estabeleça prazos claros e razoáveis para a apresentação de defesas, recursos ou para correção de não conformidade. Informe também as consequências do descumprimento desses prazos. Canais de comunicação. Disponibilize canais de comunicação claros para que a entidade fiscalizada possa tirar dúvidas ou apresentar informações adicionais. Feedback construtivo. Quando apropriado, ofereça feedback construtivo. O objetivo da fiscalização é garantir a conformidade e muitas vezes isso pode ser alcançado por meio de orientação e colaboração. Confidencialidade. Respeite a confidencialidade das informações obtidas durante a fiscalização, divulgando apenas o que é estritamente necessário e permitido por lei. Vamos falar agora da boa prática de fiscalização, uso de tecnologia. A fiscalização de contratos administrativos, especialmente aqueles com cessão de mão de obra, como os de vigilância, pode ser significativamente aprimorada com a adoção de tecnologia. Isso não só garante a conformidade e a qualidade dos serviços, mas também otimiza recursos e reduz riscos para a administração pública. Um pequeno exemplo de como a tecnologia pode ser aplicada em um contrato de serviço de vigilância é através da implantação de um sistema de gestão de equipes em campo. Imagine um contrato de vigilância para diversos prédios públicos. Tradicionalmente, a fiscalização dependeria de relatórios manuais, visitas em loco e conferências de documentos físicos, um processo suscetível a erros e fraudes. Com a tecnologia, podemos modernizar essa abordagem. Por exemplo, monitoramento em tempo real. Uso de aplicativo para vigilantes. Cada vigilante utiliza um aplicativo no celular ou tablet que registra sua jornada de trabalho. Este aplicativo pode ter funcionalidades como registro de ponto por geolocalização. O vigilante registra sua entrada e saída do posto de serviço apenas quando está dentro de um raio pré-definido do local, evitando registros fraudulentos. Checklist de rondas. O aplicativo pode guiar o vigilante por um checklist de tarefas a serem realizadas durante as rondas, como verificação de portas, janelas, sistemas de alarme, dentre outros, garantindo que todas as atividades de segurança sejam cumpridas. Registro de ocorrências em mídia ou com mídias. Em caso de incidente, portões abertos, luzes acesas, pessoas não autorizadas, o vigilante pode registrar a ocorrência diretamente no aplicativo, anexando fotos ou vídeos. Isso cria um registro digital imediato e irrefutável. Por exemplo, painel de controles para os fiscais. Uma plataforma web centralizada. O fiscal de contrato tem acesso a um painel de controle web que compila todas as informações enviadas pelos vigilantes em tempo real. Esse painel permite visualização do status da equipe. O fiscal pode ver quais vigilantes estão em serviço, em quais locais e se estão cumprindo sua jornada. Relatórios automatizados. O sistema gera relatórios automáticos sobre as horas trabalhadas, ocorrências registradas, cumprimento de rondas. Isso elimina a necessidade de coletar e consolidar dados manualmente. Alertas e notificações. Em caso de não comparecimento, atrasos significativos ou desvio de rota, o sistema pode enviar alertas automáticos ao fiscal, permitindo uma ação imediata. Análise de desempenho. Com o tempo, o sistema acumula dados que podem ser usados para analisar o desempenho da empresa contratada e identificar padrões, como locais com maior número de ocorrências ou falhas no cumprimento de tarefas. Vamos falar agora da integração jurídica. A integração jurídica na fiscalização
é um pilar fundamental para garantir que as ações fiscalizatórias sejam eficazes, justas e legalmente sólidas. Ela se refere à harmonização entre as normas legais aplicáveis, os procedimentos de fiscalização e as decisões tomadas pelos órgãos fiscalizadores. Bom, a padronização de procedimentos baseados na legislação. Desenvolver manuais e roteiros de fiscalização que detalhem os passos a serem seguidos pelos fiscais, sempre com base na legislação pertinente. Isso garante que todos os fiscais sigam os mesmos critérios e procedimentos, reduzindo a subjetividade e o risco de ações arbitrárias. Canais de consulta jurídica acessíveis. Estabelecer canais claros e eficientes para que os fiscais possam consultar departamentos jurídicos ou procuradorias, sempre que tiverem dúvidas sobre a interpretação ou aplicação de uma norma. Isso evita erros na autuação e garante que as decisões tenham respaldo legal. Revisão jurídica prévia de atos normativos e modelos de autuação. Antes de implementar novas diretrizes de fiscalização ou modelos de autos de infração, é crucial que estes sejam avaliados por profissionais da área jurídica. Isso garante que os documentos estejam em conformidade com a legislação vigente e que não contenham lacunas ou ambiguidades que possam gerar contestações futuras. Acompanhamento de jurisprudência. Monitorar ativamente as decisões dos tribunais relacionadas à área de fiscalização. Isso permite que o órgão fiscalizador ajuste suas práticas para se alinhar ao entendimento judicial, minimizando o risco de reversão de multas ou autuações. A última boa prática abordada é a prevenção e controle de irregularidades. A fiscalização eficiente não se resume apenas a punir irregularidades, mas principalmente a preveni-las e controlá-las de forma proativa. Um bom exemplo de boas práticas nesse contexto seria a implementação de um sistema integrado de gestão de riscos e conformidade. Primeiro tópico, a prevenção antes da ocorrência da irregularidade. Bom, o mapeamento e análise de riscos. Antes mesmo da licitação, a equipe de fiscalização, em conjunto com a área de planejamento, identifica os principais pontos de vulnerabilidade em contratos administrativos, como sobrepreço, aditivos indevidos, atrasos na execução, baixa qualidade dos materiais, conluio entre empresas, dentre outras situações caracterizadas como risco. Elaboração de cláusulas contratuais robustas. Com base na análise de riscos, o edital e o contrato são elaborados com cláusulas claras e detalhadas, que prevêem sanções proporcionais às infrações, critérios objetivos de medição e pagamento e mecanismos de acompanhamento e controle. Transparência ativa. Publicar de forma clara e acessível todas as informações relativas ao processo licitatório e à execução do contrato, editais, contratos, aditivos, medições, relatórios de fiscalização. Isso inibe a prática de irregularidades ao expor as ações ao escrutínio público. Agora, o controle durante e após a ocorrência da irregularidade. Temos o primeiro tópico aí, o monitoramento contínuo e proativo. Utilização de ferramentas tecnológicas, software de gestão, sistema de georreferenciamento, inteligência artificial para análise de dados. Bom, para acompanhar a execução de obras em tempo real. Isso permite identificar desvios rapidamente. Auditorias periódicas e aleatórias. Realização de auditorias presenciais e documentais, não apenas em resposta a denúncias,
mas também de forma programada e aleatória. Isso cria um senso de vigilância constante. Canais de denúncia acessíveis e protegidos. Estabelecer canais anônimos e seguros para que cidadãos e até mesmo os funcionários das empresas contratadas possam reportar irregularidades sem medo de retaliação. Processos de apuração célere e efetiva. Ao identificar uma irregularidade, iniciar um processo de apuração rápido e imparcial, garantindo o direito à ampla defesa, mas sem tolerância com desvios comprovados. Isso inclui a aplicação de multas, rescisão contratual e, quando cabível, encaminhamento aos órgãos de controle externos. Feedback e melhoria contínua. Após a conclusão de um processo de fiscalização ou a identificação de uma irregularidade, realizar uma análise do ocorrido para entender as causas e implementar ajustes no processo. Contratos e treinamentos visando evitar reincidências. Vamos falar agora dos casos práticos e estudos de auditorias e fiscalizações reais. Um caso comum em auditorias é a verificação de falhas na execução de contrato e na fiscalização da própria administração. Relatórios de auditoria frequentemente apontam ausência de garantia de execução do contrato. Em muitos casos, a garantia exigida por lei não é encontrada nos autos do processo, deixando a administração desprotegida em caso de inexecução ou má execução. Outro ponto muito identificado também é a não designação formal de fiscal. A lei exige a designação de um servidor para acompanhar a fiscalização e a execução do contrato. A ausência dessa designação ou a fiscalização deficiente pode levar a serviços não correspondentes às necessidades ou a atrasos. Chamo a atenção aqui para dizer o seguinte, que todo contrato tem um fiscal, seja ele designado ou não. Se o mesmo não for designado formalmente, em última análise, quem autoriza o pagamento é o fiscal desse contrato. Outra situação também muito comum encontrada é a falta de relatórios de acompanhamento. A elaboração periódica de relatórios que detalhem o andamento da execução do contrato é fundamental, mas muitas vezes não é realizada de forma adequada, dificultando o controle. Também verifica-se em muitos casos, o atendimento deficiente às determinações. Empresas contratadas podem não atender às determinações da fiscalização para regularizar faltas ou defeitos observados na execução, sem que haja devida aplicação de sanções. E existem situações reais onde isso acontece e um relatório da Auditoria Extraordinária em Contratos Administrativos de um Tribunal de Justiça detectou a ausência de garantia de execução em alguns contratos e a falta de designação formal, dentre outros, evidenciando a fragilidade do controle. Outras situações comuns: fraudes em licitações e contratos. A CGU e a Polícia Federal frequentemente deflagram operações para combater fraudes em licitações e contratos públicos, que geram enormes prejuízos ao erário. Algumas situações recorrentes incluem superfaturamentos, contratos com preços muito acima do valor do mercado, muitas vezes decorrentes de conluio entre empresas ou direcionamento de licitações. Licitações direcionadas, manipulação de editais ou especificações para favorecer determinadas empresas, restringindo a competitividade. Empresas laranjas ou de fachada. Utilização de empresas para simular concorrência ou para desviar recursos públicos. Desvio de finalidade. Uso de contratos para fins diversos do que foi originalmente previsto ou para pagamentos indevidos. Um exemplo prático
A CGU tem atuado em operações como a Andaime e a Cancela Livre, que resultaram em sanções milionárias a empresas por fraudes em licitações. Em outro caso recente, a CGU multou uma empresa em mais de 500 milhões por fraude em contrato com a Petrobras, demonstrando a gravidade e o alto impacto financeiro dessas irregularidades. Seguindo, um ponto crítico nas auditorias é a verificação da estimativa de preços para as contratações. Por exemplo, valores excessivamente elevados ou inexequíveis. Pesquisas de preços mal realizadas podem levar a contratos com valores muito acima do mercado, ou tão baixos que se tornam inviáveis para a execução, comprometendo a qualidade. Outra situação é metodologias inadequadas de pesquisa. A falta de uma metodologia robusta para identificar soluções de mercado e analisar suas características podem resultar em restrição de competitividade e preços não vantajosos para a administração. Um exemplo prático: um relatório de auditoria de um Tribunal Regional do Trabalho identificou que, em alguns processos, os preços usados para estimar o valor da contratação eram até 18 vezes maiores que o menor preço para o mesmo item, evidenciando falhas graves na pesquisa de preços. Contratos de serviços terceirizados, especialmente os de mão de obra, são alvos frequentes de auditorias devido à sua complexidade e aos riscos envolvidos. Aspectos fiscalizados incluem cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, verificação se a contratada está cumprindo todas as exigências legais relativas aos seus empregados, salários, encargos, exames médicos, dentre outros. Qualidade dos serviços prestados. Avaliação se os serviços estão sendo executados conforme o esperado e com a qualidade contratada. Acompanhamento da execução. A exigência de supervisão técnica por parte da contratada e o acompanhamento conjunto com a contratante são verificados para garantir a qualidade. Um exemplo prático: um roteiro prático para a fiscalização de contratos de prestação de serviços terceirizados do Conselho Nacional do Ministério Público aborda a necessidade de verificar o cumprimento das cotas legais para pessoas com deficiência e aprendizagem, a apresentação de exames médicos periódicos e a comprovação de cursos de reciclagem para vigilantes, por exemplo. A utilização de tecnologia na fiscalização. A CGU tem investido em ferramentas de inteligência artificial para auxiliar na identificação de licitações suspeitas, o que demonstra a evolução dos métodos de fiscalização. Exemplo prático: o ministro do CGU informou que uma ferramenta de IA, a Alice, já evitou gastos de 11 bilhões em licitações suspeitas, além de ter colaborado em diversas operações com a Polícia Federal, gerando uma economia de centenas de milhões de reais. Isso ilustra o potencial da tecnologia para otimizar a detecção de fraudes e irregularidades. Vamos ver qual é o funcionamento dessa plataforma Alice utilizada pela CGU. Bom, a CGU tem investido em ferramentas de inteligência artificial para auxiliar na identificação de licitações suspeitas, o que demonstra a evolução dos métodos de fiscalização. Como é o funcionamento? Primeiro, ela analisa diariamente, de forma automatizada, as compras e contratações públicas do governo federal. Bom, diante de potenciais riscos e inconsistências, a ferramenta dispara alertas para que seja possível atuar de forma preventiva e tempestiva. Ela utiliza técnicas de mineração de textos e inteligência artificial, permitindo selecionar automaticamente editais para comunicar à gestão quanto a riscos na contratação. A finalidade da ferramenta
é agregar valor à gestão pública com a identificação de possíveis falhas que possam comprometer os objetivos do processo licitatório, como direcionamento para determinada empresa, sobrepreço de produtos e serviços e desnecessidade da contratação pelo órgão.